Vamos lá, gente. Boa noite para vocês. Hoje o nosso vídeo vai ser bem rápido. Vou começar dando uma dica que eu dei para alguns alunos e que eu acho que é uma dica boa para todo mundo. Então vamos lá. O que eu estava comentando com algumas pessoas semana passada é que é interessante que vocês não deixem para fazer o exercício para casa na quarta-feira, que é o dia da aula, ou na terça, ou mesmo na segunda. Eu recomendo que vocês tentem fazer o exercício da aula na quinta-feira, na sexta, que o conteúdo está mais fresco na cabeça de vocês e o exercício ele vai ter então um papel melhor de fixar aquilo que foi discutido em sala de aula. No caso aí a gente está vendo o exercício 3, que foi o exercício enviado para casa na semana passada, né, para ser entregue na aula de hoje. Vamos fazer uma pequena revisãozinha desse exercício, tá bom? Então, de novo, o que a gente precisa fazer para fazer um bom desenho? O primeiro passo é o primeiro passo lá do cubo em perspectiva paralela. E lembrando, gente, se você ainda não entendeu qual é o funcionamento da perspectiva paralela, volta no exercício do cubo em perspectiva paralela. A base de tudo aquilo que a gente está fazendo agora, começa com o cubo em perspectiva paralela, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz no cubo e aqui é encontrar o polígono regular. Então a primeira coisa que a gente vai desenhar são os polígonos regulares que a gente está vendo. Então a gente está vendo um grande retângulo aqui em cima, a gente está vendo um retângulo aqui embaixo, e a gente está vendo um outro retângulo aqui, um guarda-corpo aqui acontecendo. Então o que acontece? A gente vai estar desenhando na proporção, com os devidos afastamentos, esses três retângulos que estão surgindo, ok? Uma vez que eu fiz isso direitinho na proporção, eu vou ter que encontrar o ponto de fuga através do cruzamento das linhas de projeção, ou seja, todas as linhas que não são nem horizontais nem verticais. Lembrando mais uma vez que as linhas horizontais estão dando para a gente a largura, né, do objeto, as linhas verticais estão me dando a altura, e todas as outras linhas que não são nem verticais e nem horizontais vão estar indo para o nosso amigo ponto de fuga. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ver essas linhas, encontrar essas linhas no meu objeto, e eu preciso, olhando para esse desenho, entender mais ou menos aonde que está o meu ponto de fuga. Uma vez que eu faço essas projeções na minha cabeça, né, e eu consigo identificar onde está o ponto de fuga, todas as linhas aqui, ó, gente, que não forem nem horizontais nem verticais, eu consigo entender onde é que esse ponto de fuga está. Lembrando que não precisa ser uma área exata, pode ser uma área aproximada, né? No caso aqui, de novo, o círculo está marcando que qualquer ponto desses aqui, onde eu botar o meu ponto de fuga, o desenho ele vai sair bastante satisfatório, tá bom? Então, uma vez que eu desenhei os polígonos regulares e encontrei o ponto de fuga seguindo as linhas de projeção, o que eu vou fazer vai ser partir para a finalização dos volumes encontrados. Então, o que acontece? Né? Aqui eu estou vendo esse retângulo, eu preciso desenhar o paralelepípedo, eu preciso dar volume para isso. Onde que eu vejo volume aqui nessa fotografia? Né? Na face inferior desse grande paralelepípedo superior. Então eu preciso fazer o quê? Seguindo aqui a linha de profundidade que veio do vértice desse polígono regular, eu vou limitar então aquilo que é o fundo da laje que a gente está vendo aqui. Tá? Desse andar superior. Da mesma forma, esse vigamento que está correndo aqui, ele vai ser limitado também, né? Então a gente vê esse vigamento correndo, num determinado ponto ele toca naquela paredezinha, né? Que está ali. Então a gente fecha esse vigamento, tá bom? Todo o desenho ele vai seguir por essa temática. Então, desde o vidro aos guarda-corpos, a piscina, tudo isso vai estar convergindo para o ponto de fuga, e a partir daí a gente vai fazer o que a gente já fazia no desenho de observação, ou seja, aplicar textura, fazer desenhos, né? Tirar proporções para a gente desenhar aquilo da melhor forma possível, né? O objeto que a gente está desenhando. Então a base é basicamente essa, tá bom, pessoal? Uma vez dito isso, só para deixar claro,
vai ficar então para nossa casa hoje, para o exercício de agora, de 7h30 até as 10 horas, o exercício para ser feito 4 e 5, tá bom? Muita gente reclamando, professor, não está dando tempo. Olha só, a gente está tentar trabalhar com um tempo curto, porque, de novo, igual acontece na prova eu vou dar um pouquinho mais de tempo do que eu dou no exercício para casa. Mas a gente precisa trabalhar com pouco tempo, por quê? Porque vocês vão começar fazendo esse exercício demorando bastante. Quanto mais vocês repetirem esses exercícios, mais rápido vai ser. Então, a gente trabalha com essa ideia de 1 hora, mas não é para se desesperar, entendeu? E lembre-se como foi lá nos desenhos de observação. Começou não dando tempo e depois deu tempo. Aqui vai ser a mesmíssima coisa, tá bom? Então, para fazer agora durante o horário da aula, considerando que a nossa aula começa às 7h30 e termina às 10 horas, então vocês têm 2h30 para fazer esses dois exercícios, tá? Vai ser o exercício 4 e o exercício 5. Tá? Para casa, para a semana que vem, vocês vão me entregar o exercício 6, tá bom? Continuamos no mesmo slide, na mesma aula 6.3, ok? Para quem estava fazendo a prova, vocês vão poder escolher entre entregar somente o exercício 4 ou o exercício 5. Fica o exercício 6 para casa também. Lembrando aí, pessoal, também que na semana que vem a gente já vai começar um novo assunto que é perspectiva oblíqua, ou perspectiva de 2 pontos de fuga. Então a gente vai continuar usando os demais exercícios desse slide. Vamos aprender uma nova forma de perspectiva e já adianto que a nossa prova final vai cair ou perspectiva paralela ou perspectiva oblíqua. Então vocês precisam estar dominando a perspectiva paralela aplicada à arquitetura e também a perspectiva oblíqua, tá bom? Por hoje é basicamente isso. Façam os 2 exercícios, lembrando que eu estou à disposição de vocês para poder tirar qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, então. Bom exercício e qualquer dúvida, me procurem que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Basicamente é isso. Abraço, boa noite para vocês.